essa câmera continua pesada. Ai, ai, onde eu regulo esse negócio? Exercícios parte 2. Longos dias e belas noites, leitores e leitoras fiéis, sejam todos muito bem-vindos à segunda parte do nosso Bookshelf Tour, a tão aguardada segunda parte do nosso Bookshelf Tour. No primeiro vídeo que foi ao ar, tipo uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, eu falei um pouquinho mais sobre os livros de Stephen King que eu tenho, então hoje eu vou mostrar mais um pouquinho desses livros e também os livros de outros autores que estão ali na segunda prateleira aqui da estante. Antes, é claro, de continuarmos, eu não poderia deixar de convidá-lo a se inscrever aqui no canal, clique no sininho aí para ativar as notificações, para que você não possa perder mais nenhum dos outros vídeos. Senta o dedo no like aqui nesse vídeo, ajuda a compartilhar ele para disseminar a palavra do tio Steve aí pelos 4 cantos da internet, essa coisa toda. Agora, como de praxe, sem mais enrolação e sem mais conversa, vamos para o vídeo de hoje. Ok, pessoal, então vamos lá. No vídeo passado eu mostrei um pouquinho mais para vocês dessa segunda prateleira aqui. Na primeira tem os livros da Dark Side, na segunda prateleira os livros do King. Hoje eu vou mostrar um pouquinho mais dessa terceira prateleira, que tem mais alguns livros do King e de outros autores que eu geralmente costumo ler, que eu gosto de ler. Começando aqui pelo canto, nós temos os livros da Biblioteca Stephen King. Aqui no finalzinho temos Cujo, eu não vou tirar porque tá muito difícil de sintonizar isso. O Iluminado, essa edição do Iluminado, ela é uma edição muito especial, porque ela é uma das únicas edições do mundo que contém o prefácio e o pós-fácio, né? O Before the Play e o After the Play, que são textos extras que contam um pouquinho mais sobre o passado do Overlook Hotel. Aqui no cantinho nós temos a versão ilustrada de A Hora do Lobisomem, que saiu também pelo selo da Biblioteca Stephen King. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, dá uma olhadinha nos cards, vou deixar aí para vocês estarem verificando. Em seguida nós temos A Incendiária, que saiu pela Biblioteca Stephen King, que conta a história, né, de uma menininha com poderes pirotécnicos, pirocinéticos, e que já foi inclusive adaptado, né, para o cinema com a Drew Barrymore no papel principal. Em seguida nós temos A Metade Sombria, livro que conta a história de um escritor chamado Ted Beaumont, que escreve sob o pseudônimo de um homem chamado George Stark. Até o dia em que o George acaba ganhando vida própria, né, e o Ted Beaumont tem que lidar com ele nessas situações assustadoras que acontecem no livro. Na sequência nós temos O Instituto, que foi um dos livros mais recentes lançados do King aqui no Brasil e que tem uma pegada mais ou menos parecida com A Incendiária, né? Nós temos entidades governamentais aqui, criancinhas com superpoderes, enfim. Na sequência nós temos um dos livros que eu menos gosto do King, que é Os Justiceiros. Ele foi publicado pelo pseudônimo, né, do Richard Bachman e é meio que um irmão gêmeo lá do livro Desespero. Eu não curto muito esse livro, acho que ele não tem uma pegada bacana, não casei muito com esse livro não. Acho que de todos os Bachman o que eu menos gosto realmente é ele. O próximo livro aqui da sequência é Jogo Perigoso, que já virou filme pela Netflix, né, já foi adaptado pela Netflix e que é um dos próximos livros a ter resenha aqui no canal. Vou falar um pouquinho sobre ele nos próximos vídeos. Aqui na sequência temos O Vento pela Fechadura, né, que é o livro 4.5 da Torre Negra. Se você nunca leu a Torre Negra, aproveite, porque nós estamos com uma leitura coletiva aqui no canal. Teremos lives todas as terças-feiras e no Telegram também nós temos as discussões no grupo Jerusalém Slot. Em seguida temos Belas Adormecidas, livro que o King escreveu em parceria com o filho dele, né, o Owen King, e é um livro que fala sobre uma espécie de pandemia que afeta a maioria das mulheres do mundo, acho que todas as mulheres do mundo, na verdade, onde elas começam a adormecer e começam a ficar envoltas em casulos. Eu gostei desse livro, embora não seja particularmente um dos melhores do King, na minha opinião, e nem a melhor parceria que ele teve, mas ainda assim é um livro que eu gostei bastante. Na sequência nós temos lacradinho aqui ainda, porque eu não tive a oportunidade de tirar ele do plástico, porque eu li primeiro o e-book, e eu acabei deixando ele dessa forma mesmo. Outsider, que também é um dos livros mais recentes do King aqui no Brasil, e que tem uma pegada mais policial, né? A galera que já leu gostou bastante desse livro. Agora nós partimos para os livros que estão relacionados com o Stephen King, mas que não são necessariamente do Stephen King. No caso desse daqui, ele foi escrito por um homem chamado Stephen J. Spinegg. Cadê? Deixa eu focar aqui para vocês. E se chama O Essencial de Stephen King. Resumidamente, é uma espécie de guia, né, para os leitores iniciantes que querem estar se aventurando aí no universo do nosso querido Stephen King. Na sequência temos aqui Fangoria, né, Mestres do Terror. Fangoria é uma revista de terror e suspense norte-americana, e esse livro ele é um compilado de entrevistas, tanto do Stephen King quanto do Clive Barker. É um livro bem mais interessante para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a biografia desses escritores, sobre o passado
passado desses escritores, é bem interessante. Na sequência nós temos a biografia Coração Assombrado, que foi lançada no Brasil pela Dark Side Books, e que é uma biografia bem completa sobre a vida e obra do nosso querido autor. E conforme diz aqui no selinho, ela ganhou o prêmio Edgar Allan Poe de melhor biografia. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a vida e obra de Stephen King, onde eu me baseei um pouco, principalmente nessa biografia, para estar mostrando alguns detalhes da vida dele para vocês. Dá uma olhadinha lá que ficou bem legal, vou deixar aí nos cards para vocês. Na sequência nós temos o livro da Tabitha King, Pequenas Realidades, que foi publicado no Brasil pela Dark Side Books também. Esse livro tem uma história que à primeira vista é muito zoada a sinopse dele, mas confia em mim, é um livro bem bacana, é um livro muito bom. Fico triste porque até hoje a Dark Side ainda não publicou outras obras, outros livros da Tabitha, ela é uma escritora muito boa. Ainda falando sobre a família King, na sequência nós temos o primeiro livro do Joe Hill, lançado aqui no Brasil, né, Estrada da Noite, que conta a história de um roqueiro em decadência que coleciona objetos mal assombrados. Eu gostei muito desse livro, para mim esse foi o melhor livro do Joe Hill, principalmente o início dele, ele te prende logo nas primeiras páginas e o desenvolvimento e a conclusão dessa história eu achei bem interessantes. Em seguida temos outro livro do Hill, mas esse eu não tive a oportunidade de ler ainda, é O Mestre das Chamas. Eu comprei esse livro naquela feirinha de livros que tem aqui em Goiânia, que o pessoal vende livros por R$10. Achei bem interessante, principalmente pelo preço, né, que estava bem baratinho. Esse livro geralmente é muito mais caro e hoje em dia já está esgotado. E eu também gostei da sinopse dele, fala sobre combustão humana espontânea, essas coisas todas, achei bem bacana, vai ser um dos próximos livros que eu vou ler aí em 2021. Achei mais um King perdido aqui no meio da prateleira, Insônia, que tem conexão direta com a Torre Negra, né? Nós temos alguns personagens aqui que são mencionados, alguns personagens que aparecem aí na Torre Negra, e o próprio vilão desse livro, né, o Rei Rubro, ele é o antagonista principal da Torre Negra. Muita gente não gosta desse livro, muita gente acha esse livro parado, chato, mas eu gosto bastante dele, eu acho um dos mais interessantes aí do King. E na sequência eu separei alguns autores aqui que inspiraram o King na escrita dele e que ele também gosta, né, de estar acompanhando de perto. O primeiro deles aqui no canto é Clive Barker, eu separei o Desfiladeiro do Medo para vocês estarem vendo. Esse livro conta a história de um homem, de um ator de cinema que tem um rosto desfigurado, ele acaba se isolando numa cabana, numa cidade, numa casa, né, bem distante, e é muito interessante, eu gosto pra caramba desse livro. Clive Barker com seu terror visceral, é tudo de bom. E aí eu acabei aproveitando para separar mais 3 livros do Barker aqui na sequência, né, nós temos Abarat, que é um livro infantil, né, de histórias infantis. Também temos na sequência Candyman, que foi lançado pela Dark Side Books, com essa jacket bem legalzinha. Deixa eu tentar separar ele aqui para vocês. Esse livro deu origem a um filme muito bom aí da década de 80, que é aquela famosa história, né, da lenda urbana, que o pessoal repete o nome Candyman na frente do espelho e tal, e ele aparece, é muito bom. Em seguida, ainda do Barker, nós temos Hellraiser, também publicado no Brasil pela Dark Side Books, que conta a história do filme, né, que foi adaptado aí na década de 80, o Pinhead, o famoso cabeça de prego, né, aquela coisa toda. Aqui na sequência eu tenho esses 2 boxes da editora Pandorga do Lovecraft, do Robert Philip Lovecraft. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês os livros, os contos que contém aqui nele. Nós temos O Caso de Charles Dexter Ward, A Chave de Prata e A Cor que Caiu do Espaço, nesse primeiro box aqui. E nesse segundo box nós temos O Chamado de Cthulhu e Outros Contos, A Cor que Caiu do Espaço e Sussurros na Escuridão. Ainda no universo de Lovecraft, na sequência nós temos esse livro que foi publicado pela editora Companhia das Letras, chamado A Biblioteca H.P. Lovecraft, O Chamado de Cthulhu e Outras Histórias. Esse é o volume 1, eu não sei quantos volumes esse livro vai ter no total, mas esse daqui é o volume 1 e, pelo que eu me lembro, até hoje não foi lançado ainda o volume 2 não. Na sequência nós temos também outro box aqui da editora Pandorga, que é Edgar Allan Poe, Os Melhores Contos. Aqui nesse box nós temos O Gato Preto e Outras Histórias, O Corvo e Outros Contos e O Escaravelho de Ouro e Outras Histórias. Alguns dos contos mais famosos, mais conhecidos aí do Edgar Allan Poe, que tanto influenciou a carreira aí do Stephen King e dos outros inúmeros e ótimos escritores de terror da atualidade. E já que estamos falando de Poe, na sequência também temos aqui The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, esse calhamaço aqui, que eu adquiri tem muitos anos e que tem, né, como o próprio nome sugere, né, todos os poemas e os contos de Edgar Allan Poe compilados aqui
nesse calhamaço que é muito bom. E na sequência nós temos aqui 3 livros da série, né, do Detetive Cormoran Strike, do autor Robert Galbraith, que é um cara que a galera gosta muito, a galera admira muito, né? Na verdade é o pseudônimo da J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Aqui nós temos O Chamado do Cuco, que eu li e achei bem paradão, eu não curti muito esse livro, tanto que eu não li os outros 2, porque eles estão lacrados aqui ainda, vocês podem perceber que eles estão lacrados ainda. É O Bicho da Seda e Invocação do Mal. Espero que eles sejam bons, porque na época que eu comprei, isso faz muitos anos, eles foram bem carinhos, então espero que eles sejam bons e que valham realmente a pena aí quando eu for ler. Aqui no finalzinho tem um que eu guardo com muito carinho, porque ele é uma espécie de guia para a Mostra Stephen King Brasil, que rolou no Rio de Janeiro e São Paulo em 2019. Ia acontecer também em 2020, só que teve aquela pandemia, né, aquela coisa louca toda, e acabou não acontecendo. Esse livro é um compilado de várias histórias, é difícil filmar para vocês aqui, gente, mas ele é um compilado de várias histórias, não de histórias do King, mas sim de textos de pessoas que admiram o trabalho dele. Inclusive tem um texto meu aqui na introdução desse livro, ficou bem legal. Muito obrigado, inclusive, ao Breno Lira, que foi o curador da Mostra Stephen King, que me enviou esse exemplar aqui, na época que eu participei lá da Mostra em Brasília. E por último, mas não menos importante, nós temos Charlie the Choo-Choo, né, um livro especial escrito pelo King, né, usando o pseudônimo da Barry Evans, que foi lançado na Comic Con em 2016. Eu já falei um pouquinho mais sobre esse livro. Ele é um livro que aparece na série de livros A Torre Negra, mais especificamente no volume 3, né, Terras Devastadas, e aí em 2016 esse livro foi oficialmente lançado. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, onde eu falei sobre os livros inéditos de Stephen King. Eu vou deixar aí nos cards para vocês estarem dando uma olhada, para vocês estarem dando uma conferida. Este aqui não estava nessa prateleira, porque eu esqueci ele na prateleira aqui do lado, mas vocês provavelmente já conhecem, né? Trocas Macabras, também da biblioteca Stephen King. Tivemos leitura coletiva dele aqui no canal recentemente, e eu vou deixar aí nos links dos cards aí para vocês estarem dando uma conferida. Outro que também não estava na prateleira, mas que eu tive que trazer aqui para mostrar para vocês, é Os Estranhos, do Stephen King. Esse livro foi enviado pelo meu amigo Yuri. Muito obrigado, Yuri. Eu tava louco atrás desse livro, eu tinha apenas a versão dele em e-book. É um dos livros raros do Stephen King, que a Suma ainda não relançou, né? Então eu vou aproveitar esse ano aqui para ler essa obra de arte aqui do nosso querido King. E esse foi o vlog de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não tremer muito a câmera, tentei fazer uma coisinha mais comportada, porque no último vídeo o pessoal reclamou muito da labirintite, tava atacada, e aí eu tentei fazer uma coisinha mais light nesse daqui. Esse vídeo também vai ter parte 3 e parte 4 e provavelmente uma parte 5 também, já que tem muita coisa aqui para mostrar ainda, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre os outros autores que eu leio, sobre os outros autores que eu tenho aqui na estante e também sobre as minhas histórias em quadrinhos. Por último, é claro, eu não poderia deixar de convidá-los a conhecerem o nosso site, stephenking.com.br. Dá uma acessada lá que tem muita coisa bacana sobre o universo do nosso querido autor. Nós também estamos nas redes sociais, estamos no Twitter pelo link twitter.com/stephenking_br e no Instagram através do endereço instagram.com/stephenking_br. No mais, eu gostaria de desejar a todos longos dias e belas noites.